Então agora nós podemos construir as imagens formadas nos espelhos côncavos. Para este caso específico, poderemos ter 5 imagens diferentes. Acompanhe comigo no quadro. Nós poderemos colocar o objeto em 5 posições distintas. Essas posições serão antes do centro de curvatura, exatamente sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco. O objeto também poderá estar localizado exatamente em cima do foco e também a 5ª posição poderá ser entre o foco e o vértice. Para cada caso, deveremos ter uma imagem característica. Acompanhe comigo. No primeiro caso, todo raio que vem paralelo ao espelho esférico côncavo deverá ser refletido passando pelo foco. E isso irá se repetir para as 5 posições distintas. Perceba que para os 5 casos, todo raio que vem paralelo ao eixo principal deverá passar pelo foco. Essas 5 condições não irão se alterar. Mas agora, para o segundo raio notável, deveremos ter o raio de luz incidindo no vértice e saindo com o mesmo ângulo de incidência. E o encontro dos raios refletidos será exatamente a localização da nossa imagem. Note que conforme nós estivermos aproximando o objeto do meu espelho, este ângulo de incidência agora estará aumentando gradativamente, o que irá acarretar num ângulo de reflexão cada vez maior, fazendo com que o ponto de encontro dos raios refletidos esteja localizado cada vez mais atrás do meu objeto. Portanto, para o primeiro caso, teremos uma imagem menor que o objeto. Para o segundo caso, uma imagem igual ao objeto. E para o terceiro caso, uma imagem maior que o objeto. Cuidado, pois neste caso, estaremos classificando essas 3 imagens como imagens reais, pois quando falamos imagens reais, estamos falando de imagens projetáveis. E, neste caso, perceba que a imagem está localizada exatamente no encontro dos raios refletidos e não de seus prolongamentos. Portanto, no primeiro caso, a imagem será real, invertida e menor. No segundo caso, real, invertida e igual ao objeto. E para o terceiro caso, a imagem será real, invertida e maior. Chamo a atenção de vocês vestibulandos para um caso importante. Perceba, toda a imagem real será a imagem projetável. E toda a imagem real, por ser projetável, será a imagem invertida. Então, cuidado! O termo imagem real nos traz a ideia de imagem invertida. Tudo bem? Para os 2 casos restantes, poderemos ter exatamente o objeto em cima do foco. E para este caso, perceba que os 2 raios serão paralelos. Então, não teremos um encontro dessas retas. Então, para este caso específico, dizemos que a imagem é imprópria ou não haverá formação de imagem. E o 5º caso, simplesmente agora o objeto estará localizado entre o foco e o vértice do espelho esférico côncavo. Note que agora os raios refletidos estão se afastando. Então, eles deverão se encontrar em seus respectivos prolongamentos. Então, esta imagem será classificada como virtual, pois estamos falando do encontro do prolongamento dessas retas. Note que agora a imagem não mais está invertida, ela estará em pé. Então, essa imagem será classificada como imagem direita. E para este caso, maior. Chamo a atenção para finalizar essa lousa para um caso muito interessante. Note, toda a imagem real, ela será invertida. E ao mesmo tempo, a imagem virtual será direita. Agora vamos ao caso analítico dos espelhos esféricos. Bem, agora em relação ao estudo analítico dos espelhos esféricos, chamo a atenção para 5 letras que irão representar 5 valores diferentes.
Acompanhe comigo. Bem, vamos chamar a distância do objeto até o meu espelho de distância P. Ao mesmo tempo, a distância da imagem formada até o meu espelho será chamada de P'. A distância focal será representada pela letra F. E agora, cuidado, pois o tamanho do objeto será representado pela letra O e o tamanho da imagem será representado pela letra I. Não se esqueça que o raio de curvatura nada mais é do que o dobro do foco. O foco divide o raio exatamente ao meio, ok? Bem, para não ficar muito bagunçado, eu representei o mesmo caso em duas situações diferentes. E você pode perceber que no caso de cima, tanto no caso de baixo, nós temos duas semelhanças de triângulo. Acompanhe comigo no primeiro caso. Nós deveremos ter aqui uma semelhança de triângulo entre o tamanho do objeto e o tamanho da minha imagem. Perceba que esses dois triângulos são semelhantes. Então, nós podemos comparar as suas medidas. Veja, o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto. A imagem está para o objeto. Assim como essa medida em verde vai estar para esta medida em vermelho. E a medida em verde, nós podemos dizer que será 2F menos P'. Irá sobrar a medida verde. Portanto, 2F menos P' vai estar para a medida vermelha. E a medida vermelha nada mais é do que P menos 2F. Portanto, a primeira relação ficará I sobre O igual 2F menos P' sobre P menos 2F. O sinal de negativo está trazendo a ideia de um referencial invertido. Tudo bem? Bem, para o mesmo caso, poderemos ter agora uma outra semelhança de triângulo. Repare comigo. Aqui nós teremos também dois triângulos semelhantes, pois todo raio que vem em paralelo deverá ser refletido passando pelo foco. E esses dois triângulos são semelhantes. Então, poderemos dizer que o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto. Perceba que esses raios são paralelos, assim como esta medida em verde vai estar para esta medida em vermelho. E a medida em verde nada mais é do que P' menos F. P' menos F. E a medida em vermelho é o próprio F. Mais uma vez o sinal de negativo, trazendo a ideia de uma imagem invertida. Então agora você pode perceber que nós temos uma relação de igualdade. Então, igualando esses dois termos, segue 2F menos P' dividido por P menos 2F será igual a P' menos F dividido por F. Então, podemos realizar a multiplicação em cruz realizando a distributiva. Deveremos ter então 2F vezes F, 2F quadrado, menos P' vezes F, menos P'F, igual P vezes P', P vezes menos F. Está aqui. Ao mesmo tempo, menos 2F vezes P' está aqui. E menos 2F vezes F, negativo, dará 2F ao quadrado. Portanto, aqui nós podemos cancelar esses dois termos. Ao mesmo tempo, jogando esse menos 2P'F para o lado esquerdo de maneira positiva, nós deveremos ter mais 2P'F menos P'F. O que sobra é P'F positivo. Então, será igual a P' menos PF. Agora, podemos dividir os três termos por P'F, P'F, P'F. E agora, nós podemos cancelar alguns termos. Perceba, P', F, F. Sobrou 1 sobre P. Do outro lado, P cancela com P,
com pelinha, sobrou 1 sobre f. E do restante, P cancela P, F cancela F, sobrando menos 1 sobre pelinha. Então, pegando esse menos 1 sobre pelinha, jogando para o lado esquerdo de maneira positiva, nós deveremos chegar na relação de Gauss, onde ela nos afirma que 1 sobre a distância focal deverá ser igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Ok?